Olá, pessoal! É comum em algumas empresas, quando há uma vaga disponível, haver um período de teste. Então, aqueles candidatos que querem preencher a vaga são convidados a trabalhar durante 3, 5 dias justamente no período de teste, para depois ter a resposta sobre ser efetivado nesse cargo ou não. Mas e aí, aquelas pessoas que não foram contratadas? Quais são os direitos dessas pessoas que fizeram esses dias de teste? Vem comigo no vídeo para descobrir. Como eu já falei aqui na abertura do vídeo, geralmente esses períodos de testes de 3, 5 dias, eles são utilizados pelas empresas quando há uma vaga em aberto e eles querem avaliar como é que o candidato vai se sair executando o trabalho dentro daquela vaga disponível. Então, eles acabam fazendo esse período de teste, mas muitas pessoas estão nesse período de teste. Existem muitos candidatos que estão passando por esse período e acontece que nem todos eles vão ser contratados. Muitas vezes a maioria deles não é contratada. Mas esse pessoal que fez o período de teste e não foi contratado também possui direitos a receber. Então fica comigo no vídeo para descobrir quais são. Quando ocorre essa não contratação, muitas vezes o funcionário é informado que não tem direito nenhum, inclusive não recebe nada pelos dias em que ele estava fazendo o teste e estava trabalhando para aquela empresa. E aí ele sai com aquele sentimento de injustiça, de que não foi legal e com toda razão, porque ele realmente usou a sua força de trabalho em favor da empresa, ele dedicou o seu tempo de trabalho e ele deve ser remunerado sim por esses dias aí que ele dedicou fazendo o teste, porque ele estava efetivamente trabalhando para essa empresa. É bem importante eu trazer aqui no vídeo também a informação de que muitas vezes esses testes eles são realizados de maneira informal. Isso é completamente errado. Há sim a necessidade de se fazer um contrato, um termo pré-contratual, justamente falando sobre esse período de teste a que o talvez funcionário vai ser submetido, para que fique tudo lá acordado como vai funcionar e inclusive quais são os direitos desses candidatos que estão participando desse período de teste. Então, há necessidade de fazer um termo sobre isso, justamente para que fique ok perante a lei. Então, como eu já falei aqui no vídeo, esse candidato tem sim direito de receber pelos dias que ele fez o teste, justamente porque ele dedicou a sua força de trabalho em favor da empresa e, além disso, também tem mais alguns direitos. Ele tem direito de receber uma rescisão contratual proporcional aos dias em que ele prestou aquele serviço. É claro que muitas vezes, se é uma quantidade muito pequena, não se chega a completar, às vezes, uma proporção de férias ou de 13º. Mas se é um período de teste um pouco mais extenso, há sim a necessidade de pagamento dessas verbas rescisórias proporcionais à quantidade de dias ao período que essa pessoa ficou prestando o teste. Há também, é possível que se peça na justiça, caso se sinta realmente prejudicado, indenização por danos morais, indenização por danos materiais, caso fique demonstrado que houve realmente algum tipo de prejuízo, algum tipo de avalo para esse candidato no momento de teste. Importante também eu lembrar aqui que quando a gente fala de processo, quando a gente fala de pedir os direitos na Justiça do Trabalho, quanto mais provas esse candidato tiver, melhor. Seja documentos, seja testemunhas, inclusive coisas que podem ser armazenadas, coisas que podem ser guardadas. Se for feito um contrato, um termo pré-contratual, é interessante que se tenha esse documento. Se há uma resposta negativa da empresa, no sentido de não contratá-lo ao final do período de teste, também guardar essa resposta. Também é interessante guardar todas as movimentações, todos os documentos que foram fornecidos durante esse período de teste, justamente porque algum deles pode servir de prova no seu processo, tá ok? Outra informação, esse período de teste, como eu falei muitas vezes, 3, 5 dias, é o mais comum, mas existem sim alguns períodos de testes que são muito mais extensos e acaba que aí é muito importante a necessidade, principalmente nesses casos, de uma análise de um advogado especialista, porque esse período de testes, muitas vezes chamado pela empresa, pode se confundir sim quase que com um contrato de experiência, porque ele perdurou tanto tempo e preencheu alguns requisitos que na verdade ele já
fica entendido que ele é um contrato de experiência. Então, por conta disso, é necessário que, se esse período de teste foi assim um pouco mais extenso, que um advogado especialista faça essa análise para poder explicar ainda melhor quais são os direitos naquela situação daquele candidato / funcionário, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se gostaram, curtam, comentem, se inscrevam também aqui no nosso canal para ficar por dentro dos vídeos. Tem um link aqui embaixo também na descrição do vídeo para aquelas pessoas que precisam fazer contato conosco. É um formulário muito simples de ser preenchido. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.